Seja bem-vindo ao Conversa e Astrologia, e hoje vamos falar de uma dica, uma orientação para você aumentar a sua produtividade, você que quer levar sua vida ao próximo nível, você que se sente perdido, que não consegue produzir. Vamos falar um pouco desse assunto hoje. Qual é a minha orientação para aumentar a sua produtividade? Uma coisa que eu apliquei na minha vida e que funcionou muito, que na verdade vem de uma lei chamada Lei de Parkinson. O que é isso? Você pode pesquisar, tá bom? À vontade sobre esse assunto, mas eu vou colocar nas minhas palavras de fácil acesso para que você entenda como são todas as informações aqui nesse canal. Essa lei fala basicamente o seguinte: o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. Então, Laís, você pode explicar isso de uma maneira fácil? Claro, é isso que eu vou fazer agora. Essa lei fala basicamente o seguinte: as coisas duram o tempo que você estabelece na sua vida. Como que a gente nota isso na nossa vida? Vamos supor que você tem uma tarefa, tá bom? Você vai elaborar um relatório, você tem uma tarefa qualquer lá no seu trabalho. E aí você tem um prazo. Vamos supor que o seu chefe ou você se deu um prazo. Olha, eu consigo terminar isso aqui em 2 dias, certo? Aí, ok. O que vai acontecer nesse processo? Em 2 dias você vai entregar aquela tarefa ou vai terminar aquele projeto. Mas vamos supor, no outro exemplo, que você se deu um prazo de 2 horas, né? O seu chefe dá um prazo para você de 2 horas para você terminar e fazer aquela tarefa, aquele relatório. O que vai acontecer? Você vai utilizar essas 2 horas e vai terminar aquela tarefa. Nesses 2 exemplos, se você tiver um prazo de 2 dias ou um prazo de 2 horas, quando você analisar friamente, já fizeram pesquisas sobre isso, o tempo que você gastou nesses 2 dias pesquisando, fazendo tudo bonitinho, será o mesmo tempo que você se deu em 2 horas apenas. Então isso na verdade significa que, como a lei de Parkinson mesmo diz, o trabalho ele vai se expandir no prazo que você der. Se você se der 2 dias de prazo, você vai utilizar aquele tempo na melhor medida do possível. Ou seja, um dia você vai trabalhar e no dia seguinte você vai concluir. Agora, se você se der um prazo de 2 horas, você vai correr para produzir aquilo. Isso daqui é uma coisa muito interessante que eu queria apontar. Você já reparou que todo mundo se torna muito produtivo quando o prazo está acabando? Eu vou citar alguns exemplos que eu já observei se manifestar e que eu comprovei que essa lei faz todo sentido, que é o seguinte: véspera de prova. Quando eu estudava e tudo mais, eu não sei se você já reparou, na véspera de prova todos ficam produtivos. Você entra assim no corredor da universidade ou da escola, o que for, tá todo mundo ali de caderninho, olhando, virando noite. E o que isso significa? O prazo está chegando dessa prova. Então você poderia ser também um imposto de renda, né? A pessoa tem vários meses para fazer, chega na abril, a última semana, com um monte de feriado que tem no Brasil, em abril, a pessoa está surtada. Estou sem dormir porque o imposto de renda você tem vários meses, mas como o prazo está estourando dia 30 de abril, você está nervoso e está lá virando noites, né? Então tem tudo a ver com isso. As coisas vão se expandir na sua vida na medida que você dá o prazo, na medida que está correndo o prazo. Como eu falei, é claro que tem exceções, tá bom? Mas se você tiver consciência disso, aí o jogo muda. A mesma coisa, se você tem um prazo final, o que vai acontecer naquilo? Você vai ter que terminar. Você vai ter que terminar aquela tarefa. E muita gente gosta de deixar tudo para o último momento. É claro, gente, que há exceções, tá bom? De repente você está assistindo esse vídeo e fala assim: olha, Laís, não, mas eu sou uma pessoa que se eu tenho 2 dias, no dia anterior eu termino. Ok, há exceções. Mas a grande maioria das pessoas vivem de acordo com essa lei, né? Na verdade é inconsciente. Então você fica ali esperando o seu prazo chegar para você terminar. E isso funciona basicamente para pessoas que não buscam evolução. Isso acontece muito na área empresarial aqui no Brasil, na área burocrática, na área pública, né? Então tem essa enrolação porque as pessoas ficam com medo, se terminar um prazo elas vão ter mais trabalho. Mas, enfim, como eu falei, há exceções. Então, essa lei de Parkinson estabelece isso, né? Então, o tempo que você estabelece na sua vida para uma atividade é o tempo que você vai gastar nele no total. E se você pudesse utilizar isso num curto espaço de tempo? Vamos supor que você queira fazer um site, tá bom? Olha, eu quero fazer um site, eu me dei 3 meses. Aí, provavelmente, você vai utilizar esses 3 meses, bem tranquilo, bem suave no seu ritmo. Agora, se você falar, não, vou fazer o meu site em 3 semanas, você vai utilizar aquele
naquelas 3 semanas da mesma maneira que você utilizaria os seus 3 meses. Então isso daqui é uma dica muito interessante para você começar a aplicar na sua vida. Laís, como é que eu saio da teoria para a prática? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Primeiro consciência, tá bom? Você vai desenvolver consciência e perceber qual é o seu tipo de personalidade. Se você é essa pessoa que fica ali esperando o prazo estourar. Porque com a consciência ajuda muito. E principalmente, desenvolva consciência e estabeleça prazos, nem que seja para você. Faça um compromisso com você, ou se você tem um cliente, estabeleça seus prazos e comece a observar isso na sua vida, né? Muitas pessoas, aqui também é um outro exemplo, esperam para pagar uma conta na data limite. Não sei se você já observou isso. Às vezes tem gente que tem esse tipo de perfil. E isso tem a ver com isso. Por quê? Porque você tem até aquele vencimento para pagar e você fica ali esperando aquele vencimento. Mas é claro que nessa lei a gente está falando de produtividade. Então aqui é uma orientação para você. Desenvolva um hábito na sua vida de ser mais produtivo. Estabeleça internamente prazos menores para você, tá bom? Na realização de tarefas, ok? Vamos deixar claro, estou falando aqui de tarefas, de atividades concretas que você pode fazer, tá bom? Então essa é a minha dica hoje para você levar a sua vida ao próximo nível a respeito de produtividade. Se você gostou, se inscreve no canal.